Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Nesse vídeo falarei sobre o 14º livro, lido em 2018, Azincourt, de Bernard Cornwell. Esse livro eu comprei muito por conta do autor, que eu já ouvi falar muito bem sobre ele. Ele é um historiador britânico e os seus livros são livros onde ele pega eventos históricos e transforma em pano de fundo, digamos assim, para histórias fictícias. Azincourt é o nome de uma batalha muito famosa que ocorreu em 25 de outubro de 1415. É o dia de São Crispim, um santo da Igreja Católica. E aí quem lê o livro vai entender que esse São Crispim vai aparecer muito aqui, e é bem relevante na história. E é uma das principais batalhas da Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Nessa batalha, que ela foi eternizada em uma obra chamada, em uma peça teatral chamada Henrique V, de Shakespeare. Nessa batalha, os ingleses eles obtiveram uma vitória espetacular, porque eles estavam em muito menor número, e não estavam tão bem preparados assim, e mesmo assim venceram. E isso se deve muito aos arqueiros ingleses. E é a partir da história de um arqueiro chamado Nicholas Hook é que o livro se desenrola. Nicholas Hook, um arqueiro britânico, ele sofre algumas perseguições de compatriotas seus, ele acaba tendo que fugir, né, mudando de senhorio, digamos assim, e ele vai galgando espaço cada vez maior no exército de Henrique V. Tá? Então, o que me chamou bastante atenção nesse livro é que temos essa história do Nicholas Hook, mas ao mesmo tempo o autor brilhantemente ele conta também o evento histórico verdadeiro, digamos assim, que é essa batalha. E aí a gente consegue entender mais ou menos o contexto da época. O autor também ele é brilhante na descrição das batalhas, como os exércitos se formavam, como eles lutavam, detalhes sobre armas, armaduras, como o exército se defendia, como ele atacava. Então, tudo isso o Bernard Cornwell ele descreve nesse livro. É um livro assim, bem interessante mesmo. É um livro um pouco longo, um pouco extenso, 435 páginas, mas que vale a pena a leitura. Eu até já me interessei em comprar outras obras desse autor, como por exemplo, Crônicas Saxônicas e Crônicas de Arthur, que talvez sejam os livros, pelo que eu pesquisei, mais famosos desse autor. Outra coisa bem interessante, uma curiosidade bem interessante que eu descobri pesquisando depois na internet, é a questão desse símbolo aqui, que aqui no Brasil nós conhecemos como V de Vitória. Eu não sei se em alguns outros países também esse símbolo é conhecido como V de Vitória. Esse símbolo ele foi eternizado por uma fotografia muito famosa do ex-primeiro-ministro britânico, né, o primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, o Churchill, que ele fez esse símbolo. E aí nós aqui no Brasil, pelo que eu sei, consideramos como V da vitória. Mas o que eu descobri é que esse símbolo ele foi utilizado pela primeira vez nessas batalhas da Guerra dos 100 Anos. Era comum os franceses, quando eles venciam a batalha, quando eles aprisionavam os arqueiros ingleses, que causavam tantos danos ao exército francês, os arqueiros, quando eles não eram mortos, eles eram torturados e eram cortados esses 2 dedos, que eram justamente os dedos responsáveis por puxar o arco. Para ser um arqueiro, além da habilidade, devia também ter muita força, porque o arco ele era bem difícil para se puxar. Então cortava-se esse dedo, esses 2 dedos, além de ser uma punição, é uma forma também de impedir que aquele arqueiro pudesse novamente usar um arco. Então, quando os britânicos, os ingleses venciam as batalhas, eles mostravam esses 2 dedos para o exército perdedor como uma forma de injúria, de afronta, dizendo que a batalha terminou e eles ainda continuam com os dedos. Então, pelo que eu pesquisei, esses 2 dedos assim não é V de vitória, e sim é uma afronta. É uma forma de mostrar que você é o vencedor, que você venceu aquela batalha. Então eu achei bem interessante isso, que eu não conhecia realmente essa história. Ok? Então, Azincourt é um livro interessante, eu indico, dei 4 estrelas lá no Scooby, e eu vou estar sorteando esse livro no dia 1º de julho
para concorrer, como é de praxe, comenta aí, diz se você já leu, se quer ganhar o livro, faz alguma crítica, alguma sugestão, e no dia 1º de julho eu estarei sorteando esse excelente livro de Bernard Cornwell, ok? Então agradeço sua visita mais uma vez ao meu canal e vamos ler, porque ler é preciso.